todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões de Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje trago esta revisão especial para todos vocês, o Titan Class Black Zarak. Vejam todo o vídeo porque vou mostrar-vos comparações top nos vários modos dele com outros titãs. Vou também revelar uma transformação mais secreta. São bons motivos para ver toda esta review. De forma rápida mostro-vos a caixa que o trouxe e de seguida voltamos a este magnífico e espetacular Transformer. Começo já por mostrar a parte da frente da caixa. Temos aqui o logotipo a dizer Transformers Legacy, esta imagem espetacular do Black Zarak no seu modo robô, assim como este design que também está sensacional. Toda a caixa é feita em cartão, portanto a caixa não tem nenhum tipo de plástico e temos aqui essa referência a dizer Plastic Free Packaging. Logotipo da Hasbro. Aqui na parte superior, em ponto maior, o logotipo de Transformers Legacy. Esta outra lateral é assim desta maneira. Aqui a parte de trás é a continuação do design. Esta outra lateral gosto imenso. Temos aqui o logotipo dos Decepticons e a continuação do modo robô do Black Zarak. Assim como ele também continua aqui para a parte inferior e aqui em vários idiomas temos a dizer Titan Class, ele é um classe titã. O nome dele Black Zarak, Takara Tomy, e é o primeiro titã feito da linha Generation Select, o que faz ele ser ainda mais especial. E sem mais demoras, voltamos ao foco do nosso review, este espetacular Black Zarak. Temos aqui a primeira transformação do Black Zarak, este modo base fantástico, cheio de detalhes e pormenores que já vos vou mostrar mais de perto. Dizer-vos também que tenho aqui dois canhões extras que eram do meu Scorponok, mas como para o Scorponok eu comprei alguns kits upgrade, depois falarei nisso na review dele, e aqui em comparações também vocês já vão ver esses upgrades que o meu Scorponok tem. Mas tive a ideia de, já que me sobraram os dois canhões, fazer um aproveitamento, pintar então os quatro da mesma cor e reutilizar, por assim dizer, estes dois canhões do Scorponok aqui no Black Zarak. Digamos que então já tenho o meu Black Zarak com os quatro canhões que deviam ter vindo de fábrica, mas já se sabe como é que é, situações à parte. Vou então agora já mostrar-vos mais de perto estes detalhes e pormenores desta base fantástica. Convido-vos para vermos os detalhes e os pormenores mais de perto, e o que eu vos vou mostrar deste lado da base é exatamente igual ao outro lado. Por essa razão aqui vou ser um bocadinho mais específico e um bocadinho mais ao detalhe. Do outro lado, como é exatamente a mesma coisa, acho que não haverá essa necessidade. Começo já por mostrar aqui esta rampa, que ela aqui em plástico dourado, tem aqui uma certa articulação, dá para posicionarmos como preferirmos, mais ao centro, mais para cima, completamente para baixo, vai depois ao gosto e ao critério de cada um. Temos aqui esta zona pintada a vermelho de um lado e do outro, aqui esta seta a apontar aqui para este desencaixe que dá para conectar com outras bases, mas não todas. Se for Titan Returns e Power of the Primes, infelizmente o encaixe é diferente, mas nesta review já vou trazer outra base que também apareceu no cartoon japonês e depois falo um bocadinho melhor sobre isso e mostro-vos que não vai dar para encaixar diretamente aqui neste desencaixe, infelizmente. Depois temos aqui mais detalhes e mais pormenores. Esta zona aqui também, por alguma razão se quiserem, também tem aqui uma certa articulação. E também temos mais detalhes, ele é super detalhado. Aqui mostrar-vos deste lado, temos aqui as patas depois do seu modo escorpião. Aqui dá um bocadinho mais de estabilidade à base e não só, também ficam agora aqui para o lado de fora, por assim dizer. Já vos vou mostrar a seguir já qual a razão. Temos aqui estas turbinas que eu também gosto imenso, também estão altamente. Aqui o tal, a situação custom que eu fiz dos canhões, aproveitando os canhões do Scorponok, como podem verificar, e acho que ficou porreirinho. E assim, aqui o Black Zarak já tem então os quatro canhões. Aqui a lança agora também do Black Zarak dividida a meio, um lado aqui deste lado da torre, isto ao fim e ao cabo é uma torre. Então temos aqui metade da lança e aqui a outra metade da lança. Aqui ao centro é isso mesmo, aqui o centro da base, ou como se fosse uma poltrona, algo assim desse género. Aqui estes canhões são compatíveis com Blast Effects, já vos vou dar também esse exemplo. E tá, aqui a situação que eu vos também queria mostrar é este compartimento secreto. Também temos aqui muitos detalhes e muitos pormenores. O facto de agora as patas estarem aqui para lá de fora, patas modo escorpião, também dá para, se quiserem, estarem aqui guardadas aqui da parte de dentro. Mas o interessante é que, se quiserem com a cabeça do Black Zarak, se estiver no modo cabeça podem guardar aqui e fica aqui escondida ou arrumada. Ou então, se quiserem, eu pessoalmente prefiro ter ele no seu modo robô quando tenho assim a base, mas vai ao critério e ao gosto de cada um. Mas queria-vos também mostrar este compartimento um bocadinho mais secreto. Depois também temos aqui muitos detalhes, muitos pormenores. Esta zona aqui também pintada a vermelho.
aqui um azul clarinho, aqui também este azul clarinho, depois aqui nesta rampa mais principal aqui da base, aqui o centro da base, também cheio de detalhes e pormenores, super detalhado. E está deste lado também aquelas turbinas que mostrei daquele, os outros dois canhões, e outra torre. E temos então aqui visto ao pormenor e ao detalhe este modo base sensacional e fantástico. Vou agora mostrar-vos como é que é a perspectiva visto da parte de trás. Vemos agora a base pela parte de trás e também aqui com vários detalhes e vários pormenores, e assim dá para ter uma noção de como é a 360 graus. Vou posicionar novamente de forma correta, isto é, vendo a base pela parte da frente, para fazer umas comparações espetaculares que preparei para todos vocês. Temos aqui esta grande comparação entre o Scorponok e o Black Zarak. É certo que o Scorponok está cheio de upgrades, mas isso vou-vos mostrar na review dele. Depois também temos aqui estes dois Headmasters, que também já vos vou mostrar mais de perto. Mas agora, da parte do Scorponok, temos aqui o Lord Zarak. Da parte do Black Zarak, este Headmaster, dos episódios que eu tive a ver de Transformers Master Force e do que eu tive a pesquisar na internet, parece que ele não tem assim nenhum nome muito em específico. Por essa razão, vou chamá-lo por Zarak. E vou já preparar tudo para trazer outra grande e especial comparação para vos mostrar. Temos agora aqui esta comparação entre o Grande Maximus e o Black Zarak. Eles na série de Transformers Master Force são os dois rivais um do outro. Aqui o Headmaster do Grande Maximus é chamado como Grande, mas depois na review dele vou-vos explicar os detalhes e os pormenores acerca do Grande Maximus. Tentei também trazer aqui outro Transformer no modo base, que também faz parte desta série Master Force, só que o que acontece, como podem verificar, dois grandes titãs, e ainda assim o Grande Maximus é maior em comprimento que o Black Zarak, não consegui trazer. Por essa razão vou já preparar tudo e agora mostrar-vos então esse Transformer que é Decepticon, também entra no Transformers Master Force em modo base em comparação aqui com o Black Zarak. Mostro-vos agora o Leader Class Overlord. É um Transformer que aparece em vários episódios da série Transformers Master Force, e um desses episódios, o Overlord, transforma-se mesmo assim neste modo base. Então achei muitíssimo interessante tentar representar-vos e trazer isto para vos mostrar aqui a comparação entre o Overlord e o Black Zarak. É certo que são tamanhos distintos, o Overlord é um Leader Class, o Black Zarak é aqui um grandíssimo titã, mas ainda assim, pronto, são Transformers que aparecem no desenho animado japonês, e então achei muitíssimo fixe trazer para vos mostrar. Vou agora também mostrar-vos aqui mais em detalhe e pormenor aqui os Headmasters, que também são espetaculares. Tendo já aqui o Zarak, digo já que ele tem aqui uns detalhes e uns pormenores espetaculares, começando aqui com este ferimento que ele tem aqui no peito, e está mesmo espetacular, está mesmo fantástico. Por sua vez também depois tem aqui muitos detalhes, muitos pormenores, e vimos aqui detalhes, tanto na zona aqui do braço também tem, e é muito interessante. E está um Headmaster, que ao fim e ao cabo é um Transformer muito interessante, é assim um classe deluxe, mas também super articulado, e também já vos vou mostrar a articulação dele. Falando também já nos detalhes, aqui a parte da cabeça tem ali então a pala a tapar aquele olho, e é como se ele tivesse vindo de uma grande guerra, e ele é a evolução do Lord Zarak. Também trago-vos daqui a nada para ver as comparações. Mostro-vos agora ele a 360 graus. Como podem observar, é aqui um Transformer muitíssimo interessante. Mostrar-vos agora toda a articulação. Aqui a cabeça dá para rodar isto tudo para um lado e isto tudo para o outro. Não dá para rodar os 360 porque depois bate aqui ou aqui. Também mexe um bocadito, também derivado ao seu encaixe, porque ao fim e ao cabo temos aqui um Headmaster, mas depois aqui é outro pequenino Headmaster que também já vos vou mostrar. O braço a nível lateral vai assim isto tudo, roda 360 graus. Aqui também temos uma rotação de 360, é certo que aqui este painel não ajuda muito, mas efetivamente temos ali uma joint que roda 360. Por falar nisso, temos aqui uma dupla articulação, aqui nesta zona primeiro e depois, caso queiram, ali mesmo na zona do cotovelo, também derivado para depois transformar aqui a zona do antebraço dele, vai então até ali, depois acaba por encaixar-se. O pulso não roda nada, mas também derivado depois à sua transformação, digamos que a mão vai assim aqui para a parte de dentro. A cintura não chega a fazer 360 graus, depois bate aqui nesta zona aqui de trás, mas mesmo assim tem uma boa articulação. A nível de esparregata, faz completamente esparregata ao full Van Damme. Para a parte de trás, esta articulação aqui está muito presa, mas vai tudo até aqui, e
depois pode ir mais um pouco derivado aqui à zona inferior da perna. Também temos aqui uma articulação de 360 graus, o joelho dá para dar assim uma valente joelhada para a frente, assim como também dá para dar um valente pontapé e até um pouco mais, mas isto também já é muito exagerado, é também derivado à sua transformação. Aqui até inclusivamente no tornozelo, temos aqui a articulação de tornozelo, é mesmo muitíssimo articulado, este Transformer é espetacular e super articulado mesmo. Vou agora prepará-lo para fazer umas comparações com outros Headmasters e outros Transformers. Mas já por fazer a comparação entre o Lord Zarak e o Zarak, é certo que o molde praticamente é o mesmo, só que depois temos algumas diferenças visuais aqui na zona do peito, ali na pala no olho, entre repaint, uma pintura diferente, e há várias diferenças ao fim e ao cabo. Retirando aqui agora o Lord Zarak para trazer o Headmaster, o grande, que é o que faz parte do Grande Maximus, para também verem como é que fica isso tudo aqui perto do Zarak. É certo que aqui o grande é um bocadinho mais alto, como também podem verificar, mas acho que ficam bem um ao lado do outro, ainda assim. E trago também aqui outro Transformer que é especial, que também supostamente faz um bocado parte do Black Zarak, que é o Black Horichi. Este também é o Generation Select, e por acaso adquiri-o logo na altura pensando que viesse o Black Zarak, e ainda bem que o fiz, que hoje em dia acho que é um bocadinho mais difícil de se encontrar. Agora, já de seguida estas comparações, vou só mostrar mais um Transformer, mas vou-vos mostrar como é que eles ficam na base com o Black Zarak. Retirando já aqui o Black Horichi, para mostrar-vos então agora como é que fica então aqui com o Overlord. É certo que o Overlord, sendo um líder classe, é bastante maior aqui com o nosso Zarak, mas ainda assim, como ele faz parte, como eu há pouco disse, do desenho animado japonês, acho que faz sentido vos mostrar, e para terem aquela noção como é que fica um líder classe juntamente a um Deluxe nesta escala, e ainda assim são Transformers sensacionais. E vou então agora mostrar-vos como é que eles ficam na base do Black Zarak, estes Deluxe e estes Transformers. Aqui deste lado temos o Lord Zarak, ao centro o Zarak, a dar indicações para efetuar os disparos. Eu coloquei os Blast Effects para verem como é que também ficam, ali naqueles canhões. Aqui o grande, e aqui o Black Horichi acabou de descer esta rampa, e até o transformei neste modo, é para vocês verem também o modo alternativo. Depois na review dele vou-vos explicar mais ao detalhe e ao pormenor. Agora vou fazer já a transformação do Zarak. Vou agora começar aqui a transformação, e para isso não é que seja obrigatório retirar-se este Headmaster, mas vou agora retirá-lo, que é para depois vos mostrar em comparação também com a do Scorponok. E começamos já aqui pela parte das mãos, fecha-se aqui de ambos os lados, é igual. Aqui a zona do antebraço vai encaixar aqui neste orifício, aqui neste porte, de ambos os lados é a mesma coisa. Este painel agora aqui preto ajustamos, assim para aqui, de um lado e do outro, assim, desta maneira. E agora aqui esta zona das pernas encaixa-se, assim uma na outra, aqui ao centro. Abrimos aqui esta parte e os braços encaixam-se assim de ambos os lados, assim. Para já, de momento, é assim, desta forma. Agora aqui a parte das pernas roda-se tudo, e isto aqui agora está aqui um bocadinho mais preso, encaixa-se assim tudo, encaixa-se aqui, tudo aqui bem encaixado. Depois esta zona é só compactar um bocadinho, para ficar assim tudo bem assim comprimido, e fica tudo bem aqui arrumado e bem transformado. Esta zona agora aqui ajustamos, ajusta-se. Aqui esta zona, de momento este painel fica assim, digamos assim, esta viseira, este painel, que é para agora ocultar aqui um bocadinho mais a cara do Black Zarak, no seu modo escorpião. Esta pecinha vai um bocadinho aqui para a frente, encaixa-se aqui um bocadinho melhor, e já temos então agora aqui a cabeça do escorpião do Black Zarak, e vou agora trazer a do Scorponok para vos mostrar em comparação aqui com esta. Mostro-vos agora aqui a comparação também com a Headmaster do modo escorpião do Scorponok. Como podem ver, as duas são muitíssimo porreiras. Eu interpreto que aqui é como se fosse os olhos, entre aspas, do modo escorpião do Black Zarak, e claro que aqui temos os olhos então do Scorponok. Depois temos aqui estas tenazes, temos aqui já várias diferenças de um e do outro. Depois também temos aqui esta viseira a disfarçar agora o rosto do seu modo Titã. Por sua vez aqui o modo Titã do Scorponok é assim, mas ainda assim está muitíssimo interessante. Claro que depois na review dele vou-vos mostrar aqui o passo a passo da transformação desta Headmaster
do modo escorpião do Scorponok, mas agora o foco é aqui o Black Zarak. Rapidamente vou-vos mostrar os Headmasters muito pequeninos. Então agora aqui o Headmaster do Black Zarak e aqui o do Scorponok. Aqui o do Black Zarak tem aqui um bocadinho mais de detalhes, ali a cara está um bocadinho pintada de roxo, os olhos de vermelho, depois também temos aqui os braços e as pernas de preto. Aqui o Scorponok tem ali só os olhos a vermelho, mas mesmo assim são figuras pequeninas e estão altamente. Vistas agora aqui da parte de trás, pois aí está, revela-se então a Headmaster do Black Zarak e do Scorponok, também estão assim de forma altamente, as duas agora vistas assim mais de perto, mas esta dinâmica é muitíssimo engraçada. É certo que depois, focando agora aqui na do Black Zarak, também temos aqui esta articulação dos braços, também mexe um pouco, as pernas também mexem assim, e aqui esta zona, pronto, aqui de baixo também mexe um bocadito, que é para depois ao fim e ao cabo se fechar assim tudo e tornar-se então esta Headmaster da outra Headmaster ao fim e ao cabo. Mas é assim muitíssimo interessante. Vou agora rapidamente mostrar-vos o tal compartimento secreto e depois de seguida fazer já a comparação assim do modo escorpião do Black Zarak. Há pouco já vos tinha falado aqui deste compartimento, mas agora vou-vos mostrar mesmo na prática. Caso não queiram ter este Headmaster no seu modo robô, como eu defini como Zarak, pode sempre guardar então aqui neste compartimento secreto. Fecha-se aqui a tampa e é como se ele ficasse ali guardado. Mas então, eu quando tenho assim o Black Zarak no modo base, por norma, tenho depois aqui este Headmaster no seu modo robô. Por essa razão, pronto, mas isto vai do gosto de cada um. Se quiserem, podem sempre ali guardar. Depois também temos aqui uns pequeninos encaixes para estes Headmasters mais pequenos. Dar aqui só aqui estes dois exemplos, mas depois podem verificar no vosso Black Zarak. Temos aqui vários encaixes que dá para colocarmos então estes Headmasters mais pequeninos. E uma outra opção, antes de partir já para a transformação do Black Zarak no seu modo escorpião, também se pode fazer é colocar este Headmaster mais pequenino aqui, depois retira-se aqui o escudo, fecha-se aqui este compartimento e este Headmaster assim mais pequenino ficava aqui guardado. Eu por norma gosto sempre é depois de colocá-lo aqui no Headmaster maior e assim tenho sempre a certeza que ele está aqui, não tenho assim aquela situação do esquecimento agora onde é que ele poderá estar. Isto é a minha maneira de ver as coisas, mas depois podem também guardar ali, guardar à parte. Este não o percam, só vos estou a mostrar os vários exemplos. Vou já preparar tudo para transformarmos agora sim o Black Zarak no seu modo escorpião. Primeiro de tudo, para fazer a transformação temos que começar por retirar todos estes acessórios, aqui esta zona, estes canhões de um lado e do outro também, aqui o escudo. Claro que depois todos estes acessórios vamos outra vez colocar no seu modo escorpião, mas agora de momento para se transformar temos que retirar todos estes acessórios. Para continuar aqui a transformação, fecha-se aqui já este painel, aqui estas rampas fecham-se assim para aqui, desta forma, e estes painéis vão agora para este lado. Ter atenção que aqui nas rampas temos uma dupla articulação, assim e depois é que vem para aqui, tanto é igual para este lado como para aquele, fecha-se e vai estes painéis para aquele lado. Agora esta peça aqui ao centro desencaixamos, levantamos aqui estes dois painéis e aqui esta zona da perna, além de termos de endireitar, roda-se uma vez para o lado de cá e outra vez para o lado de lá. E é igual a mesma situação para aqui. Espero não estar a tapar e estar-vos a mostrar bem. Primeiro roda-se uma vez para o lado de cá e depois uma vez para o lado de lá. Fecho aqui estes painéis, também antes que me esqueça, e este aqui vai para a frente. Vou tentar agora mostrar tudo bem, que é para não obstruir. Esta zona vai assim aqui para cima e deste lado é a mesma situação. Fazer assim. Vai agora para este lado, roda-se para aqui, este lado é a mesma coisa. E vai agora para a frente, um lado e o outro. Pronto, esta zona já está transformada. Esta parte temos aqui um encaixe que tem que encaixar aqui e aqui. Temos que dar aqui um certo jeito e encaixa-se até ouvirem um clique. Agora se calhar estou a tapar aqui com o braço, peço desculpa, mas eu também conseguir fazer aqui a transformação. Pronto, encaixa-se de um lado e encaixa-se do outro. Mostro-vos também já como é que é a transformação aqui da cauda, agora do escorpião, por assim dizer, e aqui transforma-se desta forma e já está. Vou agora virar aqui para a parte da frente, que é para vos mostrar bem como é que se faz agora esta transformação. Para terminarmos a transformação do modo escorpião, falta agora esta zona e temos que rodar assim, baixa-se tudo para aqui e agora é só uma questão de ajustar aqui os ângulos, deste lado e deste.
aqui é exatamente a mesma coisa, roda-se, baixa-se e acerta-se agora aqui um pouco, só aqui a questão agora dos ângulos aqui das garras dele, ao fim e ao cabo. Aqui as patas também do modo escorpião agora endireitam-se, depois podem escolher um bocadinho mais para fora, um bocadinho mais para dentro, isto depois vai ao critério e ao gosto de cada um, e aqui é exatamente a mesma situação. Pronto. E agora mesmo para finalizar a transformação do modo escorpião, é só colocar aqui o Headmaster, por outras palavras aqui a cabeça do escorpião, encaixamos aqui e temos então o modo escorpião todo transformado e é espetacular e sensacional. Vou agora mostrar-vos também onde é que se podem colocar todos os acessórios que vêm aqui com este magnífico Black Zarak. Para começar os acessórios, começo já por colocar aqui os canhões, começo já por encaixar aqui este deste lado e o outro deste lado aqui. Aqui estes dois já estão colocados, vou agora mostrar-vos onde é que coloco os outros restantes acessórios. Tenho estas duas armas extras, já coloquei uma daquele lado e outra coloquei deste lado, temos aqui um encaixe como este, é só encaixar assim de lado. Daquele lado também já coloquei esta peça e vou-vos agora mostrar como é que eu coloco, como é que se encaixa deste lado. Temos aqui estes 4 orifícios e então é só colocar assim desta forma e fica aqui encaixado. Um outro acessório também muitíssimo interessante e eu acho que dá assim um destaque diferente é aqui a ponta da lança, desde que tenha aqui este pino. Temos aqui também um encaixe propositadamente para esse efeito e então coloca-se aqui, dá logo outro visual. O resto da lança, aqui estas outras duas partes, eu por norma costumo deixar à parte, mas se quiserem também tem-se a opção. Temos aqui este pino e aqui este também deste lado e então pode-se colocar aqui, por exemplo, neste encaixe, encaixar aqui. Do outro lado seria exatamente a mesma coisa para esta outra peça. Eu vou já colocar só para vos mostrar como é que fica. Mostrando-vos agora como fica a outra metade da lança aqui deste lado. Pronto, é o tal exemplo que neste modo de transformação do Black Zarak, no seu modo escorpião, dá para guardarmos todos os acessórios que vêm com ele. Inclusivamente aqui o escudo, que é o sítio mais apropriado e oficialmente também é para se guardar aqui, encaixa-se aqui por baixo aqui da cauda do modo escorpião e temos todos os acessórios nele. Como eu também disse ainda agora, eu por norma, aqui as duas metades da lança, não gosto muito de ter aqui colocado, mas isto é a minha opção. Claro que vocês gostarem podem lá deixar, eu prefiro guardar bem guardada à parte, não a perco, sei onde é que ela está e adoro assim ver este modo escorpião espetacular. Por falar nisso, vou-vos já mostrar ele a 360 graus. Vendo agora aqui esta transformação do modo escorpião que eu gosto imenso e acho que está sensacional. Desde as cores, aos detalhes e aos pormenores, temos então aqui esta transformação muitíssimo bem feita. Vou agora mostrar-vos alguma articulação que ele também tem neste modo. Vou mostrar-vos já toda a articulação que temos nesta transformação e o que eu vou mostrar aqui deste lado é exatamente igual para aquele, mas vou dar este lado como exemplo. Aqui esta zona temos a ratchet muito forte, mexe assim isto tudo. Esta zona dá para ir assim mais para dentro ou mais para fora. Também temos aqui esta zona que dá para rodar. Aqui esta parte também mexe. Esta aqui também independentemente. Aqui esta e aqui estas outras duas partes. Aqui também temos aqui muita articulação. A cabeça roda 360 graus, bem à vontade. Aqui as patas do escorpião também mexem em blocos de duas. E depois aqui é que já é independente. E depois aqui a zona aqui da ponta também é que é completamente independente umas das outras. E para terminar aqui esta zona aqui da cauda, aqui esta parte está um bocado sensível e qualquer coisa depois ela tem tendência de ficar assim para baixo, mas dá para mexer, depois aconselho a dar aqui um certo ajuste e ela dá para fixar um bocadinho melhor. Depois esta zona aqui também mexe e a posteriori aqui mais em baixo também, aqui esta zona aqui da cauda então do escorpião. Vou agora buscar outros Transformers para fazer aqui outras comparações neste modo escorpião espetacular para vos mostrar. Mas já por mostrar-vos esta comparação magnífica entre o Scorponok e o Black Zarak, estes dois titãs nesta transformação de escorpião são mesmo sensacionais, eu gosto imenso. É certo que o Scorponok já tem mais upgrades, o Black Zarak é só aqueles dois canhões como eu já vos falei, mas ainda assim os dois são fantásticos. Vou agora trazer outro Transformer também sensacional para vos mostrar como fica em comparação aqui com este magnífico Black Zarak. Temos agora aqui o grande Maximus nesta transformação dele de nave de batalha, ou por outras palavras Battleship, em comparação com o Black Zarak no seu modo escorpião, e os dois são também sensacionais. Vou aproveitar que tenho o grande Maximus
neste modo de transformação dele, para trazer agora também outro Transformer que vos quero mostrar. Esse Transformer também aparece na série de Transformers Master Force e vou aqui tentar representar uma cena de um episódio dessa série de Transformers japonesa. Espero que gostem, pois vai valer muito a pena. Vou já buscar agora esse Transformer. E vos também mostrar aqui este espetacular God Jinrai em comparação com o grande Maximus e com o Black Zarak. E aí está, tentando agora representar mais ou menos o episódio que eu vi de Transformers Master Force, em que o grande Maximus está com esta transformação de nave de batalha e a ajudar o God Jinrai, os dois a combaterem o Black Zarak. Certo que nesse episódio o Black Zarak está no seu modo robô, neste caso Titã, mas aqui é só para vos dar esse exemplo e como são espetaculares estes Transformers da série japonesa. Dizer também que este God Jinrai que eu tenho não é oficial da Hasbro, mas sim da Perfect Effect. Depois também vou fazer a revisão dele mais ao detalhe e ao pormenor. Vou agora preparar tudo para fazer então a transformação mais rara, mais especial aqui do nosso espetacular e fantástico Black Zarak. Nesta transformação é necessário tirar todos os acessórios, os 4 canhões, aqui a cabeça do escorpião ou Headmaster e também aqui a ponta da cauda. Vou já tratar de retirar tudo e depois explico-vos então o passo a passo desta transformação. Tirados todos os acessórios, agora é necessário esta zona aqui, roda-se assim para este lado e dá-se uns cliques assim para a parte interior. Este lado é exatamente a mesma situação, roda-se também e dá-se assim uns cliques aqui para este lado. Contudo, também temos que esconder agora aqui estas patas do escorpião e também para se transformar no Moto Titã também era necessário fazer-se esta etapa, mas assim já fica feito. E agora, terminando aqui a colocação das patas do escorpião, vou pousar e vou buscar agora aqui um suporte para vos mostrar então esta transformação sensacional. Mostro-vos agora esta transformação espetacular do Black Zarak no seu modo dragão ou hidra de 2 cabeças. É uma pena que no manual de instruções não falo nada acerca desta transformação, porque digamos que é uma transformação oficial. Até vos vou dizer qual é o episódio do Transformers Master Force que podem ver. Indo ao YouTube, pesquisam por Transformers Master Force, episódio número 42, e vão ver que há aí uma situação em que o Black Zarak está a combater contra outro Transformer. Não vou fazer grande spoiler para depois também verem o episódio. E acontece lá uma situação em que o Black Zarak se transforma realmente neste modo dragão ou hidra 2 cabeças. E se o manual explicasse isto, também seria espetacular, que era mais uma transformação oficial aqui do nosso Black Zarak. Ainda assim, nesta review, mostrei-vos o passo a passo, expliquei-vos que esta transformação existe e como se faz. Espero que tenham gostado. Vou agora já de imediato aproveitar e continuar a transformação dele para o seu modo robô / Titã. Começo por fazer já a transformação aqui nesta zona e fecha-se aqui esta peça. Esta vai toda aqui para trás e arruma-se todo este painel aqui nesta zona. Desencaixa-se aqui estes 2 encaixes. A rampa, esta aqui, volta outra vez ao devido local. Estica-se aqui as 2 pernas, esta e a outra também. Assim, levanta-se agora estes painéis e revela-se o pé. E o outro lado é exatamente a mesma situação. Assim, volta-se a fechar e já está. Aqui a parte das pernas já está quase, vou só posicioná-lo de outra maneira para vos mostrar melhor a continuação da transformação. Há pouco na transformação do dragão ou hidra 2 cabeças já tinha falado que aqui as patas do modo escorpião já estavam aqui guardadas, senão neste momento era o que eu faria, transformava e guardava aqui as patas para a parte interior. Tanto feito, continuando agora esta parte, é só levantar este todo painel, encaixa-se aqui que dá este estalo, levanta-se mais um pouco e encaixa-se bem aqui na parte inferior, só mesmo uma questão de encaixe, estando encaixado já está. Vou agora só mostrar por outro ângulo para continuar a transformação aqui na parte inferior. Começo já por baixar aqui estas peças deste lado e deste lado. A cintura roda-se aqui 180 graus para ficar virado para a parte da frente. Falta agora a transformação aqui dos braços e é só agora então aqui acertar as mãos. Roda-se, baixa-se aqui toda esta zona, isto são os cliques bastante fortes. Aqui é exatamente a mesma situação, baixa-se assim também isto tudo e já está. De momento aqui a parte do corpo do Titã praticamente já está transformada, faltam os acessórios e é isso mesmo que vou-vos agora já mostrar. Vou já começar por mostrar aqui a transformação do Headmaster, ou o que vai ser agora a cabeça do Titã, e a fechar aqui esta zona e encostar isto um bocadinho mais agora aqui para a parte da frente, assim, dando assim uns certos jeitos. Já está, aqui esta viseira ficou agora ali tapada, ficou agora ali escondida
Temos já agora aqui o Headmaster, que vai ser agora a cabeça do Titã, e vou já mostrar-vos como é que fica realmente no resto do corpo. E agora encaixar aqui na zona apropriada, e temos então já aqui o Headmaster ou cabeça do Black Zarak no seu modo Titã. Vou continuar agora a mostrar-vos o resto dos acessórios para também completar então toda a transformação do Black Zarak. A lança vem assim toda desmontada e é só então depois encaixar aqui todas estas peças para então transformarmos na lança completa agora para o seu modo Titã aqui do Black Zarak, e mostrar-vos então é só encaixar assim todas estas peças. Ter só aqui uma nota, um bocadinho de atenção, que estas zonas aqui têm estes pinos só para ficarem todos girados para o mesmo lado. E agora vou-vos mostrar como é que fica realmente no Black Zarak. Já coloquei aqui a lança para verem como fica mesmo espetacular e vou já continuar agora a mostrar o resto dos poucos acessórios que faltam para colocar nele. Já coloquei os vários canhões nos ombros dele, ficando só por faltar colocar o último e eu encaixo já para vocês verem como fica o visual altamente. Para completar todos os acessórios vou já mostrar-vos então agora o último, que é o escudo. Temos assim um escudo maior e com aquela aparência que tem mais blindagem. Pegamos nestas duas peças, também podem ser encaixadas em ambas as pernas na parte inferior e encaixa-se bem aqui uma na outra. Sim, tem que dar assim estes cliques. Por sua vez encaixam-se aqui na zona do escudo e como podem ver ficamos então agora aqui com um escudo mais completo. Encaixa-se agora aqui na zona do antebraço e temos já aqui todo o Black Zarak full equipado com todos os acessórios. Vou já mostrar-vos ele a 360 graus para verem como ele ficou espetacular. Mostro agora o Black Zarak a 360 graus para verem todos os detalhes e os pormenores espetaculares e digo-vos já que é um Transformer que vale mesmo muito a pena ter na coleção. Vou mostrar-vos bem toda a articulação do Black Zarak. Retirei agora a lança e o escudo e começo já por falar aqui na zona da cabeça dele. Tem aqui este tipo de movimento e caso uma pessoa queira ele pode ficar assim a olhar mais para a zona inferior. Também dá para rodar aqui à vontade os 360 graus. Aqui a zona do ombro também dá para rodar 360 graus, mas o ratchet é bastante forte. Aqui o braço a nível de amplitude vai isto tudo. Aqui o cotovelo também tem aqui esta rotação de 360. Também temos aqui os bons 90 graus de articulação. Considerando agora esta zona, aqui a mão do Black Zarak, também temos aqui este tipo de movimento. Aqui esta parte também dá para abrir e dá para fechar. Aqui esta zona dá para articular de forma independente e também temos aqui este tipo de movimento. Falando aqui na zona da cintura, também dá para rodar 360 graus, não é ratchet, mas a articulação é muitíssimo boa. E vou agora mostrar-vos a articulação na parte inferior. Posso-vos dizer que agora aqui na parte inferior o Black Zarak consegue fazer toda a esparregata ou full Van Damme e até um pouco mais. Aqui também temos uma articulação de 360 graus. Esta zona aqui é um ratchet bastante forte e roda 360 graus. Na zona do joelho temos dois movimentos, que é um ratchet aqui e a outra aqui, também derivado à sua transformação. Mas colocando agora aqui assim desta forma, para vos mostrar que ele também para a frente dá uma valente e boa joelhada, assim como também dá um magnífico pontapé frontal. E agora, para terminar aqui a articulação, terminando mesmo aqui na parte inferior, temos aqui no tornozelo, também a articulação do tornozelo, e se quiserem considerar, esta zona aqui também mexe. Vista toda a articulação do Black Zarak, vou agora mostrar-vos comparações magníficas com Transformers espetaculares. Começo já por mostrar-vos estes dois espetaculares titãs, o Trypticon da Hasbro, o Metroplex da Takara Tomy, como ficam eles em comparação com o Black Zarak. Mostro-vos também como fica o Fortress Maximus da Hasbro, juntamente com o Scorponok da linha Earthrise, e vou agora preparar o Black Zarak para mostrar-vos uma comparação muitíssimo especial. E trouxe esta comparação muitíssimo especial para verem como fica o Black Zarak em comparação ao magnífico Aslab Unicron. E estes dois Transformers são mesmo fantásticos. Para finalizar as comparações, escolhi trazer estes Transformers espetaculares para verem como ficam também eles com o Black Zarak. Começando com o Overlord, o Black Horichi, o Grande Maximus da Takara Tomy e o Gojinrai da Perfect Effect. E falando no Gojinrai, preparei esta batalha final para mostrar-vos como facilmente o Black Zarak consegue segurar no Gojinrai. Espero que tenham gostado desta dinâmica, de todas as comparações que eu trouxe para vos mostrar e vou agora dar as minhas opiniões finais. Gosto imenso deste Black Zarak, que é um Transformer espetacular para se ter na coleção. À parte de ser um repaint e um remold do Scorponok, é um Transformer que existe também no desenho animado japonês, Transformers Master Force, e ele parece que foi mesmo retirado desse desenho animado. E
na minha opinião também é uma excelente homenagem mesmo à figura de coleção ao Black Zarak do G1. O que me levou logo também a comprar o Black Zarak é porque também tenho o Grande Maximus e assim fico com os dois titãs rivais do desenho animado japonês. E este Transformer é mesmo espetacular. Se não tiverem o Grande Maximus e se gostarem muito do Scorponok, garantidamente que vão também gostar muito do Black Zarak. Vale muito a pena. Tem uma articulação muitíssimo boa, tem umas transformações excelentes. No geral é um Transformer mesmo magnífico. Espero que tenham gostado de toda esta review. Desde já agradeço terem visto o vídeo até este preciso momento e vemo-nos muito em breve. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.